Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente que gosta de falar sobre projeções, sobre o futuro, a gente vai dar uma resinha, vai dar um downgrade aqui dessa conversa e a gente vai lembrar de coisas que a gente começou lá nos primórdios, né? Que a gente quer saber como a gente descobre que é de fato um corredor. Afinal, a gente sabe que correr é só colocar um tênis, colocar um par de meia no tênis também, ir para a rua ou para a esteira e começar a correr. Mas tudo tem um propósito, né? E aí, pessoal? Então, eu acho que de vez em quando a gente tem que lembrar de quem está começando. Porque um dia você começou e eternamente a gente recomeça. Eu conheço raríssimos corredores que continuaram por décadas sem nunca ter parado um tempo. Aí eu me sinto meio novata agora, depois que eu parei passei uns meses sem correr. É como se eu estivesse voltando de novo. E é como se eu nunca tivesse visto na vida uma corrida de rua, fosse a primeira vez. E às vezes eu fico pensando, quando é que eu virei uma corredora de verdade? Ou quando eu vou voltar a ser corredora de verdade? Quando é que, de repente, fez, pronto, agora eu estou correndo. Não, eu não sou mais uma caminhante da vida. É uma coisa que é iniciante, mas todo mundo passa por isso. Ou depois de uma lesão, tu não se sentiu começando de novo. É um recomeço, mas como a gente sabe que se tornou um verdadeiro corredor? Bom, os corredores muitas vezes compartilham, além da sua paixão pela corrida, alguns hábitos, atitudes ou pensamentos inusitados que podem estar próximos ou não de outras pessoas, mas se tornam, de certa forma, assim, completamente natural de se comportar para um corredor ao longo do tempo. Isso a gente fala dos hábitos, da forma de realizar aquilo que a gente pode chamar de treino logo de início. E quando é que a gente descobre que é de fato um corredor? Existem várias hipóteses aí que a gente pode levantar, e isso passa pela primeira corrida que você fez, a primeira corrida de rua escrita, quanto você se esforçou para correr um determinado quilometragem e de repente aquela quilometragem ali se tornou um marco na sua história. Para você, Lidiane, você lembra por acaso quando é que você se sentiu uma corredora? Eu pensei, quando tu estava falando por aí, a primeira prova. É uma das coisas que muita gente me disse. Quando você participar da primeira prova, completar os primeiros 5 quilômetros, porque no caso da região Nordeste, são raras as corridas que têm 3 quilômetros. A gente já começa com 5. E a gente sabe que até chegar a 5 demora um pouquinho, né? Para quem nunca correu na vida, tem uns treininhos no meio do caminho, né? Eu não associo a primeira corrida a você se sentir um corredor de verdade. Para mim, é quando eu estou treinando com uma certa velocidade. Quando eu começo a parar de caminhar tanto e fica no meio do treino mais corrida, que eu volto suada, quando eu transpiro bastante, eu digo, então, agora eu corri. Porque por mais que você caminhe, tenha power caminhada, ou a mega caminhada, eu já ouvi esses termos recentemente em revistas. A power caminhada, que é uma caminhada mais acelerada, mas ela não é a corrida. Aquela que você volta lavado de suor, não importa o clima, ou quando você faz tanto esforço que mesmo chovendo você sente o corpo quente. Aí sim eu considero que eu corri. Eu já considero que eu me tornei um corredor quando eu consegui chegar da entrada do meu bairro e voltando para casa sem caminhar. Isso era uma incrível distância de 1 quilômetro. Incrível, né? Eu lembro do meu primeiro treino. No meu primeiro treino de verdade de corrida foi nas ladeiras de Olinda, que eu fiz 5 quilômetros com o meu antigo treinador, Arthur, que era meu personal. Quando eu fiz os 5 quilômetros completos, subindo e descendo, eu digo, poxa, agora sim.
né? Agora, eu comemorei sozinha meus primeiros 2. Quando eu fiz 2 quilômetros sozinha correndo, eu fiz, minha nossa, sou quase uma maratonista. Falta só a medalha. Depois que a gente faz tantas vezes 21 e 42 e faz, então, aqueles 2 não era nada, né, bicho? Não tem esse sentimento. Você olha pro passado e faz, eita, como eu era besta. Mas o começo é doloroso. Eu lembro que, tipo, a gente tá falando de 1 quilômetro nada. Da minha casa por entrada do bairro são 700 metros certinho, cravado. Ixi! E bate e volta dá 1.400. Então, eu lembro, sim, que era muito angustiante, porque, primeiro que são 1.400 metros subindo. Ela vai subindo bem levezinho e tipo, rapaz, vai dar ruim. E sempre dava nessa subida, eu ficava ofegante e abortava, caminhava. E não é, se você for observar assim, um corredor que corre 5 km regular, não é uma subida tipo, nossa, é uma subida de uma prova de montanha nível Funkemaster. Não, era uma subida leve que, tipo, dava aquele medinho assim, torava um laço danado, mas era complicado. Eu lembro que as minhas panturrilhas ardiam por 1.400 metros. Era um negócio de tipo, hoje correndo 21 eu não sinto esses ardor. Se eu parar 3 meses, como eu já parei para correr, eu não sinto, porque é aquela tensão que acontece porque o seu corpo está se descobrindo até novos músculos, você está descobrindo que existem no seu corpo devido às dores, às fadigas. E para mim, eu lembro que foi meio angustiante esses primeiros 1.400 metros correndo sem parar. Porque até então, eu lembro que quando eu comecei a correr, tentar correr, na verdade, eu primeiro iniciei com pequenas caminhadas, depois caminhadas rápidas, aqueles trotes, meio que envergonhado, o pessoal tá, sei lá, o pessoal tá olhando na rua e, que cara doido, tá correndo sozinho, ou algo desse tipo. Isso lá 10, 12 anos atrás. Aí hoje eu corro com maior naturalidade e o pessoal fala, eu te vi correndo. Para mim, me ver correndo é algo até mais comum do que me ver caminhando na rua. Eu acho que o sentimento de se tornar um corredor, ele vai sendo renovado com o tempo. Eu me senti muito atleta, muito corredora, quando eu comprei meu primeiro tênis específico para corrida. A primeira vez que eu entrei no Centauro da vida e estava escolhendo e fui dizer ao vendedor, e você diz com orgulho como se você fosse concursado da Receita Federal. Porque eu teria um orgulho da gota de dizer, eu sou analista do Banco Central, eu sou analista da Receita Federal. Eu disse da mesma coisa porque eu corro. Aí eu queria uma corrida, um tênis para corridas longas. Foi a primeira vez que eu fui sem nem saber que, na verdade, não era longo o que eu queria, era curta. Mas eu achei chique dizer isso. E comprei um para longa, acabou que ele durou uns 5 anos na minha mão, e ainda, na verdade ainda tenho. Eu não consegui me desprender do meu primeiro tênis de corrida. Mas a primeira vez que eu comprei um objeto específico para corrida foi um tênis. E depois você vai meio que renovando o sentimento. A primeira meia, vou comprar uma meia especial para corrida. Aí entra na lupa e faz, porque eu corro. Aí eu queria uma meia que fosse específica para isso, com um sorriso de orelha a orelha, para botar o status, o crachá. Toda vez que você faz uma compra, você se sente assim, um corredor de verdade. Diga se não é. Você falou um negócio aí que caramba, quando eu comecei a correr, eu não sabia de nada disso. Eu não marcava tempo, eu sabia que era 700 metros por conta do velocímetro da bicicleta que eu tinha. Então eu sabia exatamente a distância, mas eu não tinha conhecimento algum sobre corrida. Tanto que eu corria até os meus primeiros 5 quilômetros, que foi no circuito SESI. Possivelmente eu tenha feito 5 quilômetros em 26, alguma coisa, porque a mulher... Minha filha começou na elite já. A menina ficou espantada. E a menina ficou espantada quando eu disse, eu já estava com um relógio que eu comprei nessa Centauro da vida, e ele não subia para o Strava. Também não conhecia aplicativo de corrida. E olha que eu estudava TI. Eu cheguei a parar, não, deixa eu ver se existe algum aplicativo. Até porque o celular já 12 anos atrás eram meio arcaicos para esse negócio de aplicativo. Eu utilizava Há 12 anos eu acho que não tinha. Podia ser Strava.
Não Eu não sei se tinha. tinha Strava. Meu primeiro aplicativo era Adidas My Coach, que não é esse Adidas Runtastic que o pessoal utiliza hoje. A Runtastic era um aplicativo à parte e que a Adidas, anos depois, comprou e colocou na suíte de aplicativos dela, Running. Mas ela tinha um bacana, fantástico, que era o Adidas My Coach, que eu não sei por que eles acabaram com aquilo, porque o treinador tinha idioma em português, e eu comecei a treinar por ele, mas depois eu falo sobre isso. O fato é que eu comecei a correr e eu não tinha esses conhecimentos, eu fui conquistando esses conhecimentos com, sei lá, com corredores que eu saí conhecendo no meio dos treinos, e um desses foi uma corredora que até hoje eu não lembro mais quem é, não sei quem é. Ela falou, mas você correu com esse tênis? Esse é o tênis que eu corro sempre. Era um tênis de futsal. E eu sempre usei tênis de futsal na minha vida para trabalhar, para correr, para passear. O tênis era um topper. Eu não sei nem se existe ainda um modelo de topper que eu utilizei para corrida. Tem tênis para corrida? Eu não sabia. Eu não parava para ler nem nada. Então, esse fato de ir para a loja também foi bastante inusitado. Se eu quero um tênis para corrida, comprei um Mizuno. Na época que eu comecei a correr, o meu primeiro tênis foi ASIC, porque era o que estava bombando. E os vendedores não sabiam dizer outro tipo de tênis, na verdade. Eles meio que direcionam e você não conhece nada, então você vai. Eu só sei que ali eu me senti atleta. Quando eu fui comprar o tênis, quando eu fui comprar o short, eu quero um short para correr, eu quero uma calça para correr. E eu, no fundo, todo corredor gosta desse sentimento. É como qualquer atleta de esporte. Você chegar numa loja e dizer, eu quero uma chuteira, porque eu faço basquete. Eu treino basquete. Então eu quero um kimono porque eu treino judô. É gostosinho. Tem sentimentos que fazem bem para você. Porque você, se fosse para comprar drogas ilícitas, você poderia ter vergonha. Mas como é uma coisa que é legal e é saudável, eu sou super a favor. Pode se sentir super orgulhoso de fazer suas compras no shopping e voltar com sacolas e sacolas de tênis e roupa de poliamida. Eu não cheguei nessa fase, não. Mas eu acho que nessa fase do shopping eu me sentia corredor. Eu não me senti corredor quando eu corri uma corrida de rua. Mas eu me senti corredor quando eu comecei a frequentar mais shopping para fazer a coleta do kit. Era uma cerimônia. Você sair de casa para pegar o kit. Hoje eu acho um saco. Hoje eu acho um saco. A gente nem enjoa, enche o saco. Na verdade, a gente só quer sair de casa no dia da corrida. É. Se existir um organizador que inventar um delivery desses kits, pode ter certeza que esse vai bombar. Uma taxa tipo R$ 20 para chegar em casa, que a gente gasta 10 só de estacionamento do shopping. E mais uns 10 de combustível. Se existir uma taxinha para ele chegar na porta de casa, eu acredito que muita gente iria aderir, porque é um saco. E no começo, quando eu ia buscar kit, eu achava confusa, eu não entendia. Eu levava 450 documentos que estavam no regulamento, na verdade não precisava de nada daquilo. Às vezes só com documento, com a foto do documento no Zap resolve, eu não sabia. A fila é confusa. Tu escolhe um tamanho de camisa. E antigamente eu era uma pessoa comportada, um consumidor comportado. Eu escolhia G, só tinha P, eu levava, ficava triste, mas aguentava o choro em casa. Eu não entendia a relação. Eu comprei a G, eu vou ganhar a G. Demorou um tempo para eu captar. Eu nunca me senti tão bem entrega de kit. Eu acho que essa é a parte mais chata que você tem de um evento. Com exceção de quando você vai para um evento com feira, para conhecer novidades, assim, tipo uma São Silvestre da Vida, uma Maratona do Rio. Mas como a gente não tem isso costumeiramente, o Austin vai vivenciar isso na Meia do Sol, que é bem bacana. Que é no Hotel Chique, aí vai ter uma feirinha maior, mas ainda assim a gente não tem nessa quantidade que torna essa experiência legal. Eu achava um saco ficar na fila, demorar, pegar cada um que inventa uma desculpa para tentar pegar outro tamanho de camisa, mudar a quilometragem na hora. Essa parte eu não me sinto, não. Mas sair de casa é outro momento que eu também digo, nossa, eu sou muito atleta. É o sair de casa e dizer, olha, eu estou saindo porque eu vou correr, vou treinar. Já já eu falo contigo. Isso é chique.
Eu me sinto uma corredora quando eu me visto especificamente para isso. Porque não é a mesma roupa da academia, não é a mesma roupa do shopping. Tem toda uma combinação. Algumas pessoas combinam viseira com camisa, que combina com a meia. Tem gente que vai do jeito que acordou, como gosta, mas tem gente que se prepara para isso, né? Tem gente que tem todo um visual e se sente como se você estivesse se vestindo para uma ocasião especial. E, na verdade, é só um treino, que é mais do que a sua obrigação, né? E isso acaba, essa incidência e reincidência de treinos, de corrida, acaba gerando um guarda-roupa à parte, né? E o cara descobre também que é um corredor por ter várias roupas a serem lavadas, porque você tem a maior quantidade de roupas de treino ou até mesmo de roupas de corridas inscritas. Eu tenho um móvel somente de camisas e olha que, infelizmente, nesse ano a gente teve que fazer umas doações em virtude das fortes chuvas que aconteceram aqui em Pernambuco e a maioria dessas camisas que estavam aqui meio que desuso, mas tinha aquele carinho, tipo, aquela prova que foi bacana, aquela memória afetiva, a gente teve que se desapegar, né? Pelo bem do próximo. Mas a gente sabe, a gente acaba sabendo que é corredor e o pessoal começa a descobrir que a gente é corredor pelas roupas que a gente veste e pelo acúmulo de materiais que a gente acumula. Todo corredor tem uma bolsa sacola cheia de bolsas sacolas. Se você for desapegado e sair doando, você vai ficar com uma ou duas, porque elas são úteis pra caramba. Aquela mochilinha de costas, de cordinha, eu acho massa. Eu gosto de ir treinar com ela para voltar com as coisas que eu vou comprar no caminho. Quando termino o treino, eu já estou no mercado e volto com as minhas coisinhas de casa. Mas todo corredor tem um saco, um monte de saco. No começo, a gente guarda os saquinhos que vem a camisa. Isso no começo, lá atrás, quando você acha aquele saquinho das estações bonitinho, porque ele é estampado, ele é diferente, tem um fechinho, aí você inventa uma desculpa para guardar aquilo. Depois de muitos anos, você não quer ver mais a cara daquilo ali. Aí você começa a desapegar de viseiras. Eu tenho uma caixinha de viseiras, das viseiras que eu gosto. Eu acho muito legal ter viseira, mas depois de um tempo você ganha cada coisa feia. Você faz, meu Deus do céu, mais uma. Mas no começo é muito bacana. Olha, eu tenho 7 viseiras, depois viram 20, que viram 30. A mochilinha sacola é uma dessas. No começo ela era uma coisa exclusiva do circuito das estações. Algumas pessoas vão lembrar disso. De repente, todo mundo começou a fazer mochilinha sacola com cordinha. Virou de tecido, cada uma com mais propaganda que a outra, e hoje virou senso comum. Eu acredito que da última vez que eu olhei, antes de doar, eu doei muitas também nas enchentes daqui, nos desabamentos. Eu tinha mais de 50 dessas bolsinhas de saquinho que são. Tem umas que não são muito legais para ter. No caso, eu não tinha sacochila, porque no ano anterior, tem um tempo desse assim, dentro da pandemia, eu fiz doação com uma amiga minha de trabalho, colega de trabalho, que ela era uma dessas, faz filantropia em asilo. E ela perguntou, Washington, você tem aquelas sacolas que vende kit, essas coisas de corridas? Tem. Aí fui juntando. Descobriu que tinha um grande saco de saco. Eu era o homem do saco e não sabia, porque tinha muito saco. E eu fiz a alegria dos velhinhos. Foram mais de 30 sacolas, as chamadas sacochilas. Muitas delas eu junto no Natal. Aí a gente coloca kit de limpeza, 2 camisetas, kit de higiene pessoal, alguns lanches e já está pronto o saquinho. Aquelas sacolas são ótimas para doação do Natal. Muita gente faz isso. É uma sugestão para quem tem um saco de sacos dentro de casa, só dessas coisinhas. Porque os brindes que são legais são raros, né? A meia, por exemplo, é rara. A meia teve briga, já em evento, para conseguir. Geralmente os bons brindes que acontecem, e está acontecendo de uma pessoa, né? Chaveirinho, sai daquele senso comum de squeeze, e, meu Deus do céu, eu não aguento mais uma garrafinha de squeeze. Eu dou tudinho. No começo, eu exibia com orgulho, porque quem corre, para se sentir mais corredor ainda, você pode ter 50 squeeze, mas você vai para a academia fazer seu fortalecimento com o squeeze da corrida.
Porque se a camisa não diz que você é corredor, a garrafinha vai dizer. Olha, ela participou do circuito das estações. A gente é disso. Mesmo que seja involuntário. Vão negar, mas é isso. A gente gosta de uma mostraçãozinha indireta. É como eu com a minha squeeze do Pernambuco Running. Tipo, é aleatório. Eu estou fazendo coisa do meu trabalho, mas tá lá com a minha garrafinha. A pessoa pergunta o que é. Aí eu digo, é de um podcast que eu faço com meu amigo, é um site e tal. A gente se amostra, é fato da vida. As squeezes servem no começo para isso. A minha primeira durou um ano indo e voltando para academia. Teve kit que eu queria por causa da garrafinha. E quando era acho que era uma caneca térmica. Teve uma época no circuito das estações que era para ser térmica, mas não era, que era péssima de carregar, que era de resina, era acrílico, era ruim, não prestava para academia, mas ela ia, porque ela era chique, de uma corrida chique. Mas isso com 2 anos de corrida, com 10, você não quer mais essas garrafas, não. Quando alguém chega com uma dessa, você faz, lá vem essa porcaria de novo, outra garrafa na minha vida. Você fica com 2, 3 e o resto você não quer mais. Mas eu acho que a gente se torna mais corredor e sabe que é mais corredor quando a gente troca uma festa, um samba Recife, um festival de rock, a partida do seu time de coração para acordar mais cedo na corrida. Eu já passei por cada situação. Depende do corredor. Teve época que eu já conciliei. Se você quer ir, vem um Iron Maiden da vida, por exemplo, para Recife. Meu amor, a corrida já estava marcada, vai rolar os dois. Mas não eu vai. já conciliei, mas que é puxado, não vou dizer que não é. Eu fui para. O último show que eu fiz isso foi, inclusive, do Titãs, no dia 11 de outubro, antes da pandemia, em 2019. No dia 12, tradicionalmente, acontece aqui no Recife a Corrida do Fogo. E, assim, graças a Deus não foi um festival. Não foi um festival, foi um show exclusivo da banda no centro de convenções, que foi no Teatro Guararapes, na verdade. Fica ali naquele conglomerado de convenções. Dependendo do que for, dá. Ou você vai mandar uma mensagem pro fã-clube dizendo, galera, eu vou correr amanhã. Não vai. Tem coisa que não dá. Não vai. Meu próximo embate é dia 9 de outubro. Circuito Trilhas Urbanas. Vai ter nada mais, nada menos que 27 quilômetros em trilha. Estaremos saindo lá de João Pessoa e às 4 da tarde eu tenho Cruzeiro e Esporte. Rodada válida na Série B do Brasileiro. Rapaz. Será que eu vou conseguir assistir esse jogo? Não sei. Mas se eu não assistir esse jogo, possivelmente eu não vou assistir o Cruzeiro nem tão cedo, porque nas minhas análises futebolísticas ali, o Esporte não sobe. Ainda tem chance, mas não sobe. E o Cruzeiro possivelmente vai vir aqui e vai ser campeão, ou já está campeão. E aí, como é que eu faço para conciliar João Pessoa com Recife e ainda deixar a mulher na parada de ônibus para voltar para casa, no interior? Não sei. Mas vai ter que existir um milagre aí, porque eu vou ter que correr, estar vivo para ver o Cruzeiro pelo menos jogar contra o Esporte. Se vai ganhar, eu não sei. Eu não queria nem rir agora. Eu gosto bastante. Se chamam desafios da corrida. Como conciliar a sua vida social? Eu já fui para a corrida, porque eu estava inscrito nos dois, o show saiu depois, a data. Às vezes acontece. Quem chegar primeiro ganha, mas se você tiver inscrito na corrida, é o tipo de coisa que é difícil de abrir mão. Você pode repassar o kit, mas dá uma dorzinha. Dá. Porque eu passei por isso esse ano. Maratona das Praias, eu estava motivado, não estava tanto motivado assim, mas eu tinha um compromisso, né? Um compromisso comigo mesmo, porque era uma prova que foi adiada em 2020. Aí veio 2021, não teve, veio 2022, era para ter acontecido em março, aí o nosso querido Lulia falou, não vai ser em março, vai ser em julho. Aí eis que eu já estava, vamos ser em julho, vamos. Mas eis que o governo do estado de Pernambuco divulga o calendário do FIG e coloca um show dos Titãs praticamente no mesmo dia da corrida, porque... Se fosse mais pertinho, dava. Como foi tão distante. Não, mas eu acho que não dava. Se a corrida fosse, sei lá, a corrida fosse no sábado e no sábado à noite fosse o show.
eu iria tranquilo. Mas eu acho que não é rock, não. Você ir para um show de manhã, não. Ir no show de madrugada, se divertir na madrugada e inventar de correr uma maratona pela manhã. É. O lance da maratona, quando entra a maratona na jogada, complica mais. Mas eu me sentia muito corredora treinando para maratona. Na primeira vez que eu neguei uma cachaça, é inegável que eu bebo, eu não nego. E o Washington já disse isso umas 500 vezes em live ao vivo. Enfim, mas na primeira vez que, normalmente, eu já me acostumei que minha vida enquanto desde que eu era corredora, na verdade, antes de ser fotógrafa, eu já me acostumei que os fins de semana morreram a cachaça do sábado, porque eu vou correr no domingo. Quem não correu, que tenta experimentar como é correr bêbado, é péssimo. É uma coisa, o melhor é parar de beber ou não beber no dia anterior. Enquanto corredora, eu me senti. A primeira vez que eu fiz um longão, eu me senti arretada. Eu me senti um máximo do tipo: eu não vou beber na sexta-feira, porque eu vou fazer um longão no sábado para me preparar numa prova que vem 6 meses depois. Quando você tem um planejamento de 6 vezes de vida para uma única corrida, você é muito atleta, bicho. Você pode dizer, a pessoa pode dizer que não. Não, não é isso tudo, todo mundo faz isso, mas é. Tem gente que não se planeja para nada na vida, mas consegue se planejar para uma maratona. Isso é incrível. Tem gente que não. Pronto, o Washington, por exemplo, é um ser humano que não arruma a própria mala. Ele soca a mala dentro. Ele soca tudo que ele vai vestir num grande saco que ele ganhou, que é uma mochila incrível. Fechou, fecho, pronto. O zíper fechou, tá pronta a mala. Para qualquer canto. Mas para maratona o cara não falta. É incrível, para não faltar corrida, tenta não faltar treino, se matricula na academia, mas passar a própria blusa não passa. Não é incrível? É o poder do. O poder quando você consegue, começa a se planejar para uma corrida grande e vai tirando sábados. Eu não posso sair esse sábado, porque eu tenho um longão. Ah, vamos para a praia. Depois que eu terminar, se eu andar, eu vou. Isso é muito vida de atleta. Que é uma coisa que a corrida faz com pessoas que eu vejo gente tão bagunceira. E o Washington é só um exemplo. Eu tenho gente que. Eu tenho um amigo que, se você abrir Carlos Beltrão, tem uma vida dentro da mala de Carlos Beltrão, com roupa, com tudo. Ele consegue morar no próprio carro. Se um dia ele for expulso por ter tanto colecionar medalha, o carro dele dá para ele viver dentro dele. Mas ele nunca atrasou uma corrida, nunca esqueceu de pegar um kit. E se passar uma corrida por ele que ele não se inscreveu, ele morre. Ele morre. Isso se chama organização. Meta de vida. Que corredor, quando quer uma coisa, ele faz. Meu velho, e corredor é um bicho tão organizado nesse sentido que até quando tem assim umas férias ou um fim de semana prolongado, ele consegue encaixar uma corrida ou um treino nesse meio aí. Eu, por exemplo, já fiz isso em Belo Horizonte, quando eu fui ver o Cruzeiro campeão em 2014, campeão brasileiro. Eu fiz as minhas contas, ainda bem que eu sou bom de matemática, eu fiz as projeções estatísticas lá, baseado em Oswald de Souza, grande matemático, mas também com a minha expertise, digo que o Cruzeiro vai ser campeão contra o Goiás. E marquei uma viagem naquele tempo, que quando a gente tinha as viagens com passagens baratas, R$50, R$100, que saudade dessa época. R$20 ida e de volta. Era uma delícia. Enfim, dava para fazer essas presepadas, né? Eu disse, eu vou para Minas, vou ver o Cruzeiro campeão e vou atrás de uma corrida. Fui atrás de uma trail, Parque da Mangabeira, cara. Foi a primeira vez que eu conheci esse parque. E olha que eu sou mineiro, eu não lembrava desse parque. Fui correr, deu para correr de manhã, me organizei, fui pro jogo, voltei para casa. A mesma coisa em Gramado. Não corri em Gramado, corrida, porque falaram que se eu corresse, a casa caía. E eu não corri, a corrida do Papai Noel. Mas fiz um treino em Gramado, achando que estava em Recife com uma camiseta e uma bermuda. Quase vira um picolé. Mas quando você viaja e coloca o tênis dentro da mala, planejando seus treinos, é ou não é uma alma de corredor que aflora? Você se sente mais atleta. No momento que eu comecei a organizar, eu digo, poxa, se eu vou passar o fim de semana em Fortaleza, eu vou levar o tênis e fazer um treino na orla, um lugar que eu nunca fiz. Aí você já é um corredor de alma já. Você não perde quando você treina regularmente, o corpo sente falta.
Tem gente que diz que não, mas sente. A musculatura fica diferente, você sente vontade de ir para academia, tudo que sai da rotina, sente vontade de correr e começa a planejar isso. Eu vou passar 10 dias em Fortaleza, eu vou levar o tênis. 10 dias sem treinar, não é. Ou então, quero ter a chance de fazer um mapa diferente no Strava. Ouço isso do meu amigo CH. Se eu vou para João Pessoa trabalhar, vou fazer um mapa diferente no Strava. Vou criar um percurso que forme um coração. Quando você começa a pensar essas coisas, é porque sua alma já está 90% corredor. Os 100% para mim é quando você planeja uma ultra. E quando você é como o doutor Corrida, que você tem uma ultra por semana, aí é outro nível já passou de 100. Aí é maluquice. Eu acho que o engraçado também disso é que você também, às vezes, quando você viaja, você até gasta mais tempo planejando as rotas de corrida que você vai fazer, ou os locais que você vai visitar para correr, do que inicialmente saber como é que você vai chegar em tal canto. Sei lá, eu vou utilizar o Uber, vou locar um carro, vou utilizar transporte público, na verdade. Você às vezes não procura muito isso. Você procura saber quais são os melhores locais para correr, se do hotel que você está, a pousada ou hostel, tem alguma área para você fazer essa corrida, se tem esteira, se tem isso, se tem aquilo. Às vezes você se preocupa muito com isso. E isso é muito corredor. Eu acho que outra coisa engraçada também que você falou aí, lembrando de CH, é que às vezes, não, sempre, eu acho que todo mundo sabe disso, é o ponto, a quilometragem dos pontos onde é que você vai da sua casa para tal canto. Por exemplo, da minha casa para o meu trabalho são 15. Da minha casa para o centro do Recife, já corri, são 13. Da minha casa para a casa da avó da minha filha, são 6.700. Eu tenho quase mapeado todos os pontos possíveis para eu ir correndo, ou voltar correndo, ou algo dessa natureza. Se der merda, né? Aí acontece. Se você começar a achar todas as quilometragens abaixo de 10 insignificantes, para mim você é corredor. Antigamente eu achava a minha distância para a casa de Natália, por exemplo, são 3,5 km. Para mim, eu digo, vou nada na casa de Natália, pegar o carro para ir ali, vou não. Hoje, na minha cabeça, é só 3,5 km. A gente começa a achar tudo muito perto. Até 30, a gente nem acha tanto. Depois que você corre 42 ou você corre 21, você nem acha 21 tanto assim. De carro mesmo, você diz, não, é pertinho. A bronca é que pertinho pra gente é que o trânsito não é amigável, mas, pô, da minha casa pro centro do Recife, no Marco Zero, são 13 quilômetros. O que é 13 quilômetros? Que é, na verdade, o que você vai pagar para fazer na corrida. Né? É mais. Tu vai correr, por exemplo, o circuito das estações são 18 quilômetros. Aí tu vai percorrer 15 para correr 18. Né? O bom é quando você começa a avaliar. Essa avaliação já fiz várias vezes. Viajar 3h30 para Natal, são quase 220 quilômetros, se eu não me engano, para correr 5 quilômetros. Aí é a famosa frase de corredor. Se for para viajar 4 horas para correr 5 quilômetros, eu não vou. Só vou para correr uma maratona. Porque tudo começa a ficar insignificante, né? O período de viagem começa a ser muito maior do que o período de evento. Fui questionado bastante dessa forma, foi até durante a pandemia. A gente fez algumas corridas meio absurdas, né? Sai de casa para correr em Água Preta, a 90 quilômetros do Recife, para correr 5 quilômetros. É meio confuso isso. É meio louco, né? Xangrande fica ali perto de Gravatá. Eu não sei nem a quilometragem de casa para Xangrande, mas eu sei que é 10 vezes maior do que os 9 quilômetros que eu corri dentro de Xangrande. Mas só entende que é corredor realmente. Ou sentir vontade de correr quando vê pessoas correndo na rua. Dá uma inveja. Esse é aquele sentimento que só corredor tem. Ou quem não é corredor faz, vê que besta. Então, vê quem não tem o que fazer correndo uma hora dessa. Quando eu vejo uma pessoa correndo de 11 da manhã, eu digo, poxa, que inveja, bicho. Eu queria aguentar o sol desse jeito, com essa normalidade. Ou já outro diz, que bicho, sem ter o que fazer em casa, não tem um almoço para fazer.
Sentimentos diferentes de acordo com o que você aprecia pela corrida. Eu, quando eu vejo uma pessoa na rua, eu sinto inveja. E faz um tempo já que eu sinto inveja. É aquele sentimento que não morreu, mesmo durante as pausas da corrida. Só me dá mais vontade de ver o pessoal correndo aleatoriamente. Vou para o centro da cidade correndo. Conheço várias pessoas que fazem isso no meu bairro. Não querem pegar ônibus. É só 6 quilômetros. Não é um treino absurdo, na verdade. Aí vão correndo. Isso é bacana demais. E eu acho que ser corredor também é quando você supera, né? Se supera. Eu acho que existe forma de superação, já que a gente já está quase encerrando esse diálogo da gente aqui. Quase uma lavagem de roupa suja. A gente se descobre também um corredor quando a gente sai se superando, né? Superar, tipo, eu me senti um corredor quando eu consegui correr 1.400 metros. Bate e volta para a porta da minha casa. Mas depois você completar 5 quilômetros, ganhar a primeira medalha, ou diminuir tempo, porque tem gente que não tem essa tara de aumentar volume, mas se sente motivado e feliz de diminuir, seja 1 minuto, 30 segundos daquilo que ele fazia. E bater o recorde pessoal dele, eu acho bacana, e eu sinto bastante isso toda vez quando eu invento de participar dessas presepadas, dessas maluquices que para mim, participar hoje de evento é algo virou cotidiano. Mas quando eu coloco algumas ideias malucas e consigo implementá-las, feito participar do desafio Cidade Maravilhosa no Rio, aí depois fazer a maratona do Lula, a maratona das praias, e 15 dias depois fazer a maratona de João Pessoa, e sair vivo dessas duas. E isso levando em consideração que meses atrás eu estava numa pá de mazela, era dengue, era gripe, era facite, nossa senhora, e depois você consegue completar isso e sair vivo, é muito bacana. E eu estou querendo fazer umas loucuras aí depois desse segundo semestre que começou agora, que se eu sair, se eu estiver vivo para contar, beleza. Se eu não estiver vivo, a Lidiane arrumou alguém no meu lugar aqui para continuar o papo corrida. E contar o que foi que aconteceu. Gravo um episódio póstumo para dizer, então, gente, deu ruim. De 10 meia maratona seguida, não deu. Deu ruim. Mas a vida é assim, aprendam com os erros, né? A gente grava um episódio desse estilo. Não rolou. O que eu acho assim que verdadeiramente, ao longo da jornada que eu tive com a corrida, que eu me sentia corredora é quando eu sentia vontade de correr. Porque eu conheço, é diferente de você ir correr porque está no seu treino, ir correr porque o professor pediu, porque você precisa daquilo para emagrecer, que foi o meu caso. Eu comecei a correr porque disseram que seria um exercício com alta perda calórica, e de fato foi. Eu dei uma secada que, diante do que eu comia, foi uma secada de respeito. Eu comia, quem estava na McDonald's aqui de vez em quando era eu, e não afetava meu peso por causa da corrida. Mas em algum momento separou a necessidade de correr, porque estava no dia de treino, da vontade de querer sair de outro treino para correr. Do momento que eu parei assim, dizendo, sabe de uma coisa? Eu não quero mais fazer as outras coisas, não, eu quero só ficar correndo. E a musculação, que era o principal, se tornou alternativo. A musculação entrou como apoio da corrida. Eu inverti, em algum momento eu senti isso, que não era só aquecimento na esteira, como muita gente faz. Ou vou correr um pouquinho durante a semana para dar uma suada para perder peso. Tem essas loucuras que alguns professores mandam fazer, que ajudam você a acelerar a queima calórica, mas não necessariamente você quer fazer. Eu conheço muita gente que foi largando no meio do caminho, ou que tinha que correr 10 minutos na esteira, e isso era um sacrifício. E de repente eu comecei a gostar eu comecei a correr na esteira, acho que eu passei uns 2 meses assim, e eu via o pessoal passando na rua embaixo. Eu dizia, rapaz, eu quero correr ali embaixo. Isso é tão bonzinho. Aí comecei a correr na rua, e meu professor disse, vai ser muito melhor quando tu participar de uma prova. Aí que eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa. É diferente. Eu não sinto esse prazer dentro da academia. Não é porque todo mundo está malhando que eu estou me sentindo alegre, não. Agora, todo mundo correndo isso junto comigo me deixa feliz. Então, tem uma diferença. Você sente que agora pegou. Agora a corrida desceu, e desceu valendo. E quem gosta, é difícil largar. Só se for um machucado assim, como o que o Washington está procurando.
um machucado assim bem intenso, mas se não for, passa um tempo, mas volta. Agora, quando você não quer, eu já tive experiência até na minha casa com meu marido, não importa. Você pode oferecer um McDonald's depois da corrida, mas não vai rolar. Quando não bate, não bate. Eu conheço muita gente que não quis, que foi para bike, que foi nadar, mas não estava afim de correr. E por mais que você, olha, a corrida é linda, vem ver, a pessoa vai afastar, mas não gostei não. Prefiro ficar na academia mesmo. Tem dessas, né? É, meu velho, é isso mesmo. Eu acho que cada um é cada um e a gente foi bacana demais saber aí, levantar essas hipóteses aí de sentir como é um corredor. E a gente teve vários momentos que a gente pode dizer que a gente é de fato um corredor e acontece sempre, né? Isso é uma renovação e vou completar 10 anos no final de novembro participando de eventos de corrida de rua, e isso é uma renovação a cada ano. A pandemia mostrou isso aí, e está mais do que claro. E você, meu velho, e você que está aí do outro lado, você tem o que a falar? Eu vou deixar aí nos comentários, tá? Para quem ouve a gente, escuta a gente no Spotify, vai ter uma caixinha aberta para você falar o que você acha, como você se sente corredor, a partir de qual momento você se sente o corredor. E claro, você também pode dar dicas também de episódios para a gente e também de convidados. Vai que a gente consegue trazer, né? Tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas os caras que aceitam são sempre episódios bacanas. E semana que vem é ao vivo, né, Lidiane? Por falar nisso. E já aproveita a caixinha e deixa a sugestão para a gente ver o ao vivo, que a gente está na criatividade mil, mas de vez em quando vai embora. É, Dá uma olhadinha, que nem o treino, né? acontece. Tem vezes que acontece, tem vezes que não acontece, mas a terra é fértil. A terra é fértil também para algumas cagadas. É isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui para mais um episódio do podcast Papo Corrida. E como você fala, você já sabe, a gente está disponível em todos os aplicativos de podcast para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Spotify, Resso e se bobear, até na radiola da sua avó você encontra o podcast Papo Corrida. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.